Ora, muito boa noite, meus amigos que acompanham aqui o canal. Vamos ao rescaldo da jornada 27, como prometi que fazia, em que havia aqui uma segunda deslocação no espaço de uma semana do Sporting fora de casa, de grau de dificuldade bastante elevado. Uma, quiçá, das que faltavam, das piores fora de casa nesta liga. É sempre esta deslocação a Guimarães, que tem um grau de dificuldade bastante grande, não é? Este tipo de deslocações, não só pelo ambiente fora das quatro linhas, e mais uma vez hoje, ou esta noite no Dom Afonso Henriques foi notório, não é? A pressão que vem de fora, que eu diria que acima disto, ou melhor, pior do que isto, só no Estádio do Dragão, talvez, neste campeonato, vê-se esta pressão feita aos atletas dentro do campo e aos árbitros. Tudo é escrutinado, cada lance, cada empurrão, cada toque, tudo motiva assobios das bancadas, a pupos, às decisões das equipas de arbitragem. Foi uma vergonha. O jogo, nesse sentido, foi uma autêntica vergonha. Aquilo que se passou fora das quatro linhas, a meu ver, e com muita responsabilidade dos adeptos do Vitória, que têm que ir para ali para apoiar a sua equipa e não para fazer estes tristes espetáculos que, quando lá vão o Futebol Clube do Porto ou Benfica, não vemos esta gente a fazer. Nem sequer eu vi isto a acontecer, por exemplo, com o Braga este ano. Portanto, isto é um comportamento absolutamente intolerável e inaceitável, e nós, sportinguistas, já estamos habituados a este filme quando temos as deslocações ao norte, e neste caso ao Minho, mais especificamente. Bom, relativamente ao jogo, muitas alterações que o Ruben Amorim promoveu em relação à vitória em Moreira de Cónegos na semana passada, e eu fiquei algo surpreendido com algumas mexidas. Enfim, não sei o que é que levou à ausência do Pedro Porro, porque durante a semana nunca ouvi falar em nenhum tipo de lesão. Portanto, se houve uma lesão foi à última da hora, que foi identificada uma lesão com o Porro, até porque o Porro foi dos melhores jogadores do Sporting em Moreira de Cónegos há uma semana, e portanto eu achei sempre que foi surpreendente, ainda para mais num jogo destes, que com tudo aquilo que estava em jogo, tirar Porro e colocar Gaio foi correr bastantes riscos. Mas desde logo houve alterações ao nível da composição dos três centrais. O Sporting, enquanto que em Moreira de Cónegos entrou com o Neto em vez de Inácio, e entrou com o Mateus Reis a lateral e Fedal a central. O Fedal viu o quinto amarelo em Moreira de Cónegos, portanto falhou este jogo em Guimarães, e por isso o Amorim teve que, no fundo, voltar a adaptar Mateus Reis à posição de central pela esquerda neste jogo, e voltou a colocar Nuno Santos a lateral, basicamente a lateral pela esquerda. O problema qual é que é? O problema é que o Nuno Santos é bom a atacar, a dar profundidade e largura, é um jogador intenso e é um jogador agressivo, porém no momento defensivo é a grande pecha do Nuno Santos, e muitas das vezes o Mateus Reis ficava sozinho naquele corredor. Eu já tinha identificado este problema, esta situação, e viu-se, por exemplo, na Madeira com o Marítimo, que isto tinha corrido mal. E há um lance ou outro do Nuno Santos, sobretudo na primeira parte, em que ele comete erros primários e permite ao Vitória ganhar ali, em vários lances nos primeiros 45 minutos, ganhar superioridade numérica ali por aquele corredor. Porque o Nuno Santos é de facto a defender, já se tinha visto na Holanda contra o Ajax, na Champions, viu-se erros que nos dizem claramente que Nuno Santos não pode ser lateral esquerdo nesta equipa. E na Madeira veio por dentro, veio para a posição onde estavam os centrais, oferecer uma bola de golo ao Bruno Chadas. Portanto, este Nuno Santos ao lateral esquerdo não resulta, ok? E portanto há aqui algumas mexidas que não são muito inteligentes, parece-me a mim, e que não resultou bem, e que obrigou o Amorim a ter que mexer na equipa praticamente no reatar da segunda parte.
Porque francamente os jogadores não estavam nos sítios certos e isso notou-se durante quase toda a primeira parte, inclusive na forma como a equipa desenvolveu o seu jogo. Mas relativamente às mexidas, houve várias mexidas. Desde logo no centro da defesa, o Mateus Reis voltou a ser adaptado ao lado esquerdo da defesa, a alinhar a central pela esquerda. Depois de resto, o Adem na baliza, o Coates e o Inácio na linha dos três centrais. Ou seja, saiu também o Luís Neto, que tinha sido titular na Moreira de Cónegos, e entrou para o seu lugar o Inácio, que entretanto recuperou de uma mazela que tinha tido física. Depois, para mim, a grande surpresa do 11 inicial é à direita a saída do Pedro Porro, que tinha sido um dos melhores jogadores em campo em Moreira de Cónegos na semana passada, e eu fiquei um pouco estupefacto com a utilização de Ricardo Gaio, que há vários jogos que estava, esta parte, que estava completamente encostado às boxes. Portanto, surpreendido, claramente, não estava à espera. Por isso a equipa entrou com essa composição, o Gaia à direita, o Nuno Santos adaptado a lateral pela esquerda, a fazer basicamente aquele corredor todo, a apoiar o Mateus Reis e o lado esquerdo da equipa defensivamente quando a equipa não tinha bola, e a dar a tal profundidade e largura e agressividade quando a equipa tinha bola. Quando a equipa tinha o controle da bola, e muitas vezes a auxiliar e a apoiar o Mateus Nunes naqueles lances verticais em que o Mateus Nunes transporta a bola e está normalmente descaído ou sobre a meia esquerda ou sobre a meia direita. Recebe, roda, vira, encontra sempre linhas de passe. Isso tem a ver com a subida dos laterais, a projeção dos laterais. À direita, o Gaio tem muito mais dificuldades quando joga. À esquerda, o Nuno Santos, apesar de tudo, em termos ofensivos, dá muito mais ao jogo do que dá pela direita ao Gaio. Depois no meio campo não houve grandes surpresas, é a dupla que está em melhor forma, Mateus Nunes e o Ugarte, que voltaram a fazer um jogo muito interessante, muito intenso, muito ligados, embora eu acho que hoje, para mim, individualmente, foi talvez a pior exibição do Mateus Nunes, ou uma das piores desta época, em termos individuais. Acho que foi um jogador muito errático. Perdeu muita bola, é um jogador que se agarra muito à bola, às vezes o timing do passe e da circulação da bola nem sempre ainda é o correto. Acho que lhe falta melhorar claramente nesses itens, mas é um jogador de grande qualidade, isso indiscutivelmente, e é um médio muito importante na organização do jogo ofensivo do Sporting a partir das zonas interiores. Mas é um jogador que também tem, e isso tem a ver com as dinâmicas da equipa em termos ofensivos, é um jogador que com facilidade, lá está, abre espaços, é um jogador que descai com facilidade sobre uma das alas, mas sobretudo atua ali numa zona híbrida entre a meia esquerda ou entre a meia direita. Portanto, é um jogador que pisa muito esses terrenos, embora no papel, na teoria, é um jogador de corredor central no sistema tático da equipa, e evolui a partir disso para outras posições, porque isto também tem a ver com o facto da equipa jogar com 3 centrais atrás, ou seja, muitas vezes com 5 na zona mais recuada, e portanto depois para a frente falta gente, e isto tem a ver depois com essas dinâmicas que têm que ser trabalhadas durante a semana e que depois tem que se repercutir isso nos jogos. E nós temos que perceber essa evolução e ver como é que a equipa consegue se adaptar a este sistema, e como é que a equipa também depois consegue ser flexível nos jogos. Depois na frente, Paulinho, Slimani manteve-se porque tinha dado bom resultado e tinham sido os dois marcadores dos golos até na partida em Moreira de Cónegos, e tem resultado muito bem esta dupla na frente. E do lado direito, Sarabia, que na minha opinião, apesar de ter feito o gol no fim da primeira parte, esteve muito apagado na primeira parte de Sarabia. Acho que Sarabia está talvez a passar a fase menos boa desta temporada, desde que chegou ao Sporting, e eu a primeira parte não gostei muito do Sarabia, para ser sincero, embora acabe por ter que depois morder a língua, porque ele acaba por fazer em cima do intervalo, num momento importante do jogo, numa fase decisiva, o gol do empate de um pontapé de penalti, que é um pontapé de penalti que é absolutamente claro, que é um lance para mim que nem precisava de ir ao VAR, tão claro que era.
E logo aí começou aquela confusão que vinha dos bancos, e que o estádio começou todo em quase em uníssono a apitar as decisões do árbitro todas a partir sobretudo desse lance, que eu não percebo porquê, quando o lance é absolutamente claro. Se as pessoas não têm VAR, que esperem pelo final do jogo para chegarem a casa e para irem ver as imagens ao VAR e perceberem, à televisão, e perceberem que o lance é claramente pontapé de penalti. Portanto, os jogadores todos neste campeonato sabem que não podem, nos lances de entrada da área, não podem ter os braços esticados, não pode valer tudo, e portanto lances com os braços esticados é pontapé de penalti aqui, na China, na Inglaterra, em Espanha, na Champions League, na Liga Europa, em qualquer competição. Depois, de resto, dito que está, aquilo que foi a constituição do 11 inicial, com algumas surpresas a meu ver em relação àquilo que tinha sido a equipa em Moreira de Cónegos. Devo dizer, em relação à primeira parte, numa análise muito resumida, o Vitória foi melhor, ponto final, parágrafo. É preciso começar por dizer isto: o Vitória foi melhor equipa, coletivamente. O Sporting teve melhores individualidades e podia ter chegado ao intervalo até a ganhar o jogo, embora se calhar não o merecesse, mas teve uma bola do Slimani que escandalosa na cara do gol. O Slimani não pode, o Slimani que marcou 2 golos ao Oroco e que marcou um gol em Moreira de Cónegos, não pode falhar aquela bola na cara do Bruno Varela, numa das raras jogadas coletivas de qualidade do Sporting na primeira parte, das poucas em que conseguiu haver ligação de jogo. E é um lance muito bem desenhado ali na esquerda do Nuno Santos com o Mateus Nunes, um excelente lance, e a partir daí se desenvolve a jogada que podia ter culminado no gol. Depois, mas o Vitória é sempre melhor. O Vitória a ganhar muitos duelos no meio campo. O André Almeida muito bem posicionado ali no meio campo, uma equipa muito agressiva no momento da reação à perda da bola. Os jogadores muito bem posicionados. O Ugarte e o Mateus Nunes com muita dificuldade. O Mateus Nunes hoje teve um jogo muito apagado, muito abaixo. Não foi aquele jogo em que o Mateus Nunes rapidamente saltasse na pressão em cima dos jogadores do Vitória quando eles tinham a bola. E portanto, Tiago Silva, o André Almeida e o Alfa Semedo, quando tinham a bola rapidamente, o Alfa Semedo não tinha a bola durante muito tempo nos pés, porque é um jogador que não sabe desenvolver tão bem como os outros dois médios do corredor central do Vitória, e portanto o que acontecia era que o Alfa Semedo era um jogador sobretudo importante porque era um tampão ali no meio campo do Vitória, fechava muito bem, e quando recuperava a bola soltava imediatamente a bola, disponibilizava num ou noutro médio que recebiam quase sempre a bola à vontade. E o Sporting, o lance do golo é um lance em que o André Almeida passa pelo Nuno Santos, como eu passo ali pelo vizinho na rua. Quer dizer, é patético a forma como o Nuno Santos aborda este lance, deixa-se ser ultrapassado, e depois o lance desenvolve-se a partir daí na meia direita. Volta a haver uma boa definição, mas mais uma vez depois na retaguarda da defesa do Sporting o Coates falha 2 vezes de uma forma um tanto ou quanto inaceitável. A bola passa ainda pelos pés do Ruben Lameiras até chegar ao Estupinhã, depois acaba por fazer uma finalização simples que não tem ali uma grande ciência, mas é eficaz e colocou o Vitória a ganhar no jogo. A meu ver, pode-se aceitar, porque o Vitória já tinha tido uma entrada muito pressionante, tinha sido uma equipa muito intensa, mas curiosamente o Sporting falha se calhar as 2 oportunidades mais claras na primeira parte, a do Slimani e depois aquela recepção falhada do Sarabia, que surge exatamente antes do gol do Edwards, antes do gol do Estupinhã. Acontece o falhanço incrível do Sarabia, que é um excelente passo do Coates entre linhas, uma visão de jogo fantástica, mete a bola em profundidade, e é uma má recepção do Sarabia. Uma boa recepção deixava a Sarabia na cara do gol, ali naquele lance. E estes são os momentos que marcam a partida nos 90 minutos, nos vários segmentos do jogo, digamos assim. E do meu ponto de vista, nesse primeiro segmento, o jogo na primeira parte é muito cá-tu-lá.
com o Vitória ligeiramente por cima, superior com bola, porque a equipa do Vitória sabia, era mais agressiva no momento da recuperação da bola, no momento da pressão, para retirar o espaço aos jogadores do Sporting, para fazerem circular a bola à vontade, a passar pelos médios e pelos alas. O Vitória fechava muito bem aí os espaços, ou seja, a equipa estava bem plantada do ponto de vista tático e do ponto de vista daquilo que eram as ideias do treinador, do jogo preparado estrategicamente pelo treinador no início. Portanto, olhando para as características do adversário, o Sporting, percebendo que o Sporting não podia ter tanta bola e fazer aquela circulação em U ou aquela circulação em carrossel com facilidade, a fazer sobretudo circular a bola com facilidade, a bola a entrar facilmente nos alas, porque a bola quando entra nos alas é muito perigoso, os laterais também dão muita profundidade e dão bastante agressividade, mas o Vitória também sabia que pela direita o Sporting não ia criar muito porque o Ricardo Gaio não é Pedro Porro, portanto aí à partida o Vitória estava salvaguardado e o Vitória meteu desse lado o Rochinha, na realidade, e o Rafa Soares, que estiveram bastante concentrados no jogo e deram muito pouco espaço ao Sporting durante os primeiros 45 minutos. Depois muitas vezes aparecia aí também o Alfa Semedo, que recuperava muita bola e portanto o Vitória ficava muito bem posicionado, praticamente quase toda a primeira parte secavam os Gaio e a equipa do Sporting e o Sarabia não tinha muitas vezes a bola em seu poder e quando a tinha nem sempre definia da melhor forma e há aquele lance antes do gol do Vitória que ele poderia, com uma boa recepção, poderia ter ficado na cara do gol. Mas a primeira parte, ligeiro ascendente do Vitória, aproveita uma chance para fazer golo bem o Estupinhã, eficaz. Lá está, aquilo que o Estupinhã, por exemplo, não foi no Estádio da Luz aqui contra o Benfica, que naquela mesma zona onde ele hoje marca o Sporting tem duas oportunidades escandalosas no Estádio da Luz que desperdiça, mas isto já estamos habituados a isto, não é? Do Estupinhã e de vários outros Estupinhãs da Liga Portuguesa. Contra os outros é o que é, contra o Sporting fazem o jogo da vida deles, marcam golos e afinal sabem marcar golos, afinal sabem fazer um remate à baliza como deve ser. No Estádio da Luz, eu pergunto o Sr. Estupinhã onde é que estava. O Estupinhã que hoje toca uma vez na bola e faz o gol contra o Sporting, onde é que estava esse Estupinhã? Portanto, porque vamos ser realistas, o Vitória também não fez muito para estar a ganhar o jogo. Foi um bocadinho mais pressionante, conseguiu ganhar mais bolas ali na zona do meio campo, mas o Vitória chegava às zonas também de definição e nem sempre definia bem, e o Sporting também era muito agressivo na sua zona defensiva e recuperava muitas bolas exatamente devido a essa agressividade e a essa intensidade que colocava no jogo. Embora eu acho que o Sporting na primeira parte foi pouco intenso, na segunda parte voltou a colocar os seus níveis de intensidade noutro patamar. Depois acho que também houve jogadores importantes que estiveram abaixo. Slimani hoje esteve abaixo, falha uma bola, um gol escandaloso, isolado na cara do Varela. O Sarabia, já disse, fez 60 minutos do nível mais baixo que eu já vi este ano no campeonato. Um jogador que é absolutamente preponderante neste sistema, na forma como esta equipa joga e como a equipa desenvolve o jogo. Sarabia tem de fazer mais e melhor. Acaba por fazer o golo, volto a repetir, em termos exibicionais, bastante abaixo dos jogos que teve mais abaixo este ano. Não obstante, acabou por ser decisivo, fazendo aquele golo em cima do intervalo, não tremeu no momento do penalti que já disse que é absolutamente claro. Gonçalo Inácio vai atirar à baliza, a bola bate claramente no braço do Alfa Semedo dentro da área, pontapé de penalti, nem há discussão, com o braço aberto. O penalti bem batido, ali chegado ao poste, na malha interior, grande execução, um jogador que não treme, o estádio todo a assobiar, mas Sarabia, ainda agora foi convocado outra vez para a seleção espanhola e fez o 9º golo no campeonato este ano. É claramente dos melhores jogadores da nossa liga e percebes no toque de bola. No entanto, volto a repetir, hoje exibicionalmente esteve muitos furos abaixo. Depois, acho que Mateus Nunes também foi dos piores do Sporting, do lado do Sporting hoje no jogo globalmente. Na segunda parte melhorou muito o Sporting. Ao intervalo, enfim, uma primeira parte disputada, uma primeira parte em que houve mais equilíbrio. Numa segunda parte acho que o Sporting claramente se equilibrou.
E desequilibrou muito a partir dos bancos. Acho que no jogo de substituições hoje o Ruben Amorim teve tremendo, teve em grande forma, fez as mexidas que se pediam naqueles momentos certos. Enfim, talvez pudesse ter colocado o Marcus Edwards mais cedo, é um pouco discutível, mas nas outras substituições, nas substituições iniciais, esteve bastante bem. Acho que fez uma boa leitura daquilo que o jogo aquilo que o jogo lhe estava a pedir. A entrada do Pote é muito importante, porque o Pote dá muitas coisas diferentes ao jogo da equipa com bola naquele último terço do terreno. Portanto, o Pote entra bem. Eu acho que o Edwards e o Palhinha são dois jogadores que eu acho que podiam ter entrado mais cedo neste jogo, e poderiam ter permitido que a equipa tivesse até criado mais situações e pudesse ter feito mais golos, porque eu acho que na segunda parte notou-se que o Mateus Nunes já para aí ao minuto 60-65 devia ter saído do campo para dar entrada ao Palhinha, e com o Garte e o Palhinha o Amorim poderia ter dado ali mais músculo na zona do meio campo, e sobretudo trazia frescura física para combater ali os médios do Vitória, que alguns entraram na segunda parte e entraram com mais frescos, com mais disponibilidade física, mais velocidade, sobretudo o Jean-Vier, que entrou também benzinho no lado do Vitória, mas que entrou a dar outras dinâmicas e sobretudo a dar outra velocidade ao jogo da equipa na zona mais intermediária do terreno. E depois o Nelson da Luz, que foram duas substituições bem gizadas pelo Pepa. O Amorim ganhou claramente na aula das substituições, com as entradas do Pote. Qualquer uma das substituições eu acho que acabou por ser muito bem feita. Do Pote, as entradas do Pote, do Palhinha, do Pote, do Palhinha, do Edwards e depois do Bragança. Qualquer uma destas substituições acabou por ser aquilo que o jogo pedia, inteligentes. A entrada do Luís Neto também para fechar ali atrás, uma vez que o Inácio estava a ter muita dificuldade no jogo hoje, e estava a falhar coisas básicas, simples. Eu não estava a gostar do Nuno Santos, e acho que a entrada do Neto volta a equilibrar a defesa na zona dos três centrais e ao mesmo tempo volta a colocar o Mateus Reis na posição onde eu acho que ele rende mais, que é claramente a lateral esquerdo, que é aquilo onde ele é melhor. Depois o Sporting consegue chegar ao segundo gol num belo desenho do ponto de vista tático, do ponto de vista coletivo, das melhores intervenções no jogo do Ricardo Gaio, daquelas ações com bola em que ele teve melhor. Muito bem também o Pote a entrar por dentro, apanha a equipa do Vitória completamente descompensada. O Sporting já em pressão alta. O Sporting faz ali 20 minutos no início da segunda parte muito fortes, a equipa com bola, a equipa com o controle do jogo, claramente a colocar muita intensidade nos duelos, mais agressiva a equipa, mais consistente, jogadores mais concentrados no momento da perda da bola, mais bem posicionados também, penso que sim. Isso também refletiu-se pelas substituições, pela onda das substituições, que penso que vieram trazer um pouco mais de critério à equipa, mais cabeça, e a equipa na segunda parte foi mais cerebral, foi mais também um pouco mais cínica. A partir do momento em que se apanha em vantagem, o Sporting depois numa bela jogada finalizada pelo Paulinho, está a ganhar 2-1 e tenta segurar o jogo, tenta gerir um pouco mais o jogo com bola. Penso que aí faltou esticar um pouco mais o jogo e faltou sobretudo talvez a entrada no jogo do Edwards mais cedo, e daí eu estava a falar da questão do Edwards. Talvez o jogo pedisse Edwards mais cedo para quando a equipa estava a ganhar por 2-1, o que o Sporting ia procurar fazer era baixar linhas e sair muitas vezes nas transições rápidas de contra-ataque, e não tanto sair com o jogo apoiado. Eu acho que o Sporting tentou fazer isso até estar a ganhar no jogo, quando ganhou vantagem com o gol do Paulinho, depois daquele desenho do Pote, aquela jogada fabricada com muita qualidade. A equipa poderia
poderia ter feito um jogo ligeiramente diferente a partir daí, na tentativa de procurar o terceiro golo. Não descurando ir à procura desse terceiro golo. Eu acho que a equipa quis se organizar ainda muito cedo, ainda faltava muito para jogar-se no jogo, e a equipa quis recuar muito cedo, na minha opinião, e correu ali alguns riscos. Se há ali uma daquelas bolas entra, há ali aquele lance de dúvida na área do Sporting do Bruno Duarte com o Adan, que é uma saída ali muito a destempo, é uma saída ali muito arriscada. Do meu ponto de vista, acho que o árbitro acabou e o VAR acabaram por ter uma boa decisão, mas foi um lance onde o Adan controlou ali, foi demasiado à confiança, a meu ver, e correu riscos. Se o jogador do Vitória chega primeiro, provavelmente ali era marcado pontapé de penalti. Portanto, mas foi também dos poucos lances em que o Vitória teve alguma qualidade com bola na segunda parte. Depois só voltou a ser o Vitória um bocadinho mais forte e voltou a ter mais bola e mais capacidade com bola nos últimos minutos, quando entrou o Nelson da Luz e o Jean Vieira. A equipa volta outra vez ali na zona do meio, para a frente, ali nos últimos 40 metros, voltou a ter um bocadinho mais de capacidade para ter a bola, para fazer circular a bola nas imediações da área do Sporting, e a poder definir de diferentes maneiras, a tentar criar situações de perigo, muitas vezes também recorrendo ao lance individual lá está, do Nelson da Luz, quando pegava na bola. Depois há as substituições do Sporting, o Sporting de tração atrás, Palhinha para refrescar ali na zona do meio campo, para fechar ali melhor os espaços, e depois na retaguarda o Luís Neto. Penso que foram duas substituições importantes naquela altura do jogo para aquilo que o jogo pedia, ali essencialmente por volta do minuto 85-86. Depois disso há um jogador que entra e tem um lance de gênio na partida. Repare-se, dois jogadores que entraram na segunda parte, muito perto do fim, Daniel Bragança e o Edwards. Daniel Bragança recupera aquela bola a meio do meio campo do Vitória, lança com um pequeno toque, desmarca o Edwards em zonas interiores, e depois aquilo é magia pura. É o lance do jogo para mim, aos 93 minutos, 94 minutos, aliás, aos 90 o árbitro deu 96 minutos, acho que foi 96 minutos. É um lance extraordinário de um atleta que eu já disse que é, do meu ponto de vista, um dos melhores extremos da Liga Portuguesa. Quando quer, falta-lhe talvez melhorar na zona da definição, mas ele faz um cruzamento fantástico para o Slimani no jogo em Moreira de Cónegos há uma semana, aparecendo à esquerda, e hoje aparece ao meio a fazer aquele remate extraordinário que acaba por selar a vitória do Sporting. No final do jogo, disse talvez uma vitória por números, se calhar um tanto ou quanto para aquilo que foi o jogo globalmente nos 90 minutos. Talvez a vitória por 2-1 assentasse melhor em relação àquilo que foi o jogo das duas equipas e aquilo que as equipas fizeram ao longo dos 90 minutos e nos vários segmentos do jogo, mas acaba por ser uma vitória justa em relação à vitória, nem tanto, se calhar aqui falando, dando tanto ênfase aos números, mas essencialmente em relação à vitória, pela segunda parte que o Sporting consegue fazer, pela forma como consegue ligar melhor o jogo na zona entre o meio campo e o ataque, a forma como consegue fazer de uma forma mais acelerada e mais rápida as variações de flanco, como consegue fazer as permutas de posição com mais facilidade. Os jogadores aparecem em vários sítios diferentes e a equipa consegue ser mais dinâmica, mais criteriosa na segunda parte, e uma segunda parte mais intensa, com períodos de maior intensidade no jogo, ali 20-25 minutos, que o Sporting acabou por encostar o Vitória às boxes, e portanto acaba por ser uma vitória que acaba por se ajustar em relação àquilo que foi a produção nos segundos 45 minutos. Acho que o Sporting voltou a ter uma segunda parte em Guimarães como tinha tido uma primeira parte em Moreira de Cónegos, em que foi superior, soube o que fazer melhor com bola,
no seu jogo, na exploração do seu jogo ofensivo, do seu processo ofensivo, na busca desse momento do jogo. E nesse momento do jogo, muito importante a entrada do Pote e a passagem do Paulinho de uma das faixas para o meio, para a zona do ponta de lança do verdadeiro 9, servindo como a referência da equipa nas imediações da área do Vitória. E aí muito importante o trabalho de Sapa, que é habitual no Paulinho, e é a partir de um lance desses que acaba por surgir o golo. Paulinho bem posicionado, dá um pequeno toque de categoria de habilidade para o segundo golo, e participa muito em muitos lances de jogo na equipa, muito esforçado. Acaba por também ser importante porque está ali no meio da molhada no lance do primeiro golo, na área. Acaba sempre por puxar a marcação deste ou daquele e deixar ali um espaço que permite sempre que o jogo fique um pouco caótico nesse momento da partida, mas foi muito visto. Destaques deste jogo: gostei bastante da entrada mais uma vez do Marcus Edwards, coroada com um gol absolutamente extraordinário de levantar qualquer estádio neste país, um gol fantástico, um minuto 96. Gostei bastante da exibição do Paulinho na segunda parte, parece que melhorou muito como o resto de quase toda a equipa. A espaço, o Adan foi importante com 2 ou 3 defesas de qualidade. No polo oposto, nos menos positivos, e a entrada do Pote foi muito importante para o Sporting, e a equipa cresceu muito com a tal capacidade que o Pote dá em zonas interiores com bola, sobretudo ali nas alas. No polo oposto, na minha opinião, não gostei do Nuno Santos, não gostei do Mateus Nunes, vou ser muito direto, e não gostei do Slimani. O Slimani hoje estava à espera que fizesse bem mais do que aquilo que acabou por fazer. Do lado do Vitória, acho que o Momine e o Jorge Fernandes estiveram bastante abaixo. Acho que o Jorge Fernandes arriscou muito na primeira parte, podia ter sido expulso, na minha opinião. Acho que o Alfa Semedo mais uma vez arriscou de voltar a poder deixar a equipa com reduzida a 10, porque tem ali uma entrada sobre o Paulinho por trás no calcanhar. Na minha opinião, poderia ter mostrado por trás, no lance em que o Paulinho já lhe tinha ganho a frente, junto à linha lateral, que lhe podia ter custado um cartão vermelho direto, na minha opinião. Aquilo é uma entrada para expulsão, do meu ponto de vista. E acho que no capítulo da arbitragem ficou para mim um penalti por assinalar-se uma falta sobre o Sarabia, do Alfa Semedo outra vez, se não me engano, dentro da área, ou do Alfa Semedo ou do Momino. Para mim uma tesoura dentro da área, quando a bola já não estava lá, a bola só lá estava o jogador, e portanto para mim o árbitro talvez só não tenha marcado nem tenha consultado o VAR porque o jogador já tinha rematado a bola, mas para mim é um lance passível de pontapé de penalti que acho que ficou por assinalar neste jogo. Ficam depois também dúvidas no lance da segunda parte, na área do Sporting, aquele lance do contacto entre o Adan e o Bruno Duarte, mas no capítulo da arbitragem não houve assim grandes problemas para ir além. Acho que mais no capítulo disciplinar é o costume, não é? Do lado do Vitória, destaques positivos: gostei do Rochinha durante 60 minutos enquanto esteve em campo, teve um alto rendimento, uma alta performance, foi sempre dos melhores jogadores a guiarem a equipa do Vitória na zona do meio campo. Gostei muito do André Almeida na consistência que dava na zona intermediária, sobretudo nos primeiros 45 minutos, quando a equipa teve mais capacidade de discutir o jogo com bola e sem bola. E talvez o Maga também parece-me fez um jogo bastante interessante. Do lado contrário, dos jogadores menos, o Momino, o Bruno Varela, que eu estava mais preocupado em aparecer nas câmaras do que propriamente em fazer o seu trabalho na baliza do Vitória, que é defender a baliza do Vitória, que é esse que devia ser essencialmente o seu trabalho, quase sempre a discutir os lances da área, as decisões do árbitro, sempre preocupado em discutir os lances. E depois talvez Ruben Lameiras hoje acho que teve uns patamares, uns furos bem abaixo,
Também se pode destacar, obviamente, o Estupinhã, que acaba por o primeiro toque da bola, quase que 2 toques na bola faz o gol, mas acaba por fazer o gol do Vitória, mas que não deu assim tanto trabalho à defesa do Sporting, na minha opinião. Acho que foi quase sempre batido no jogo o Estupinhã, pelo ar, pelo chão, à exceção desse lance, em que a equipa do Sporting também, toda ela estava um tanto ou quanto disposicionada. Dito isto, vitória justa, vitória difícil, num campo extremamente difícil, como eu já disse aqui no início do rescaldo, um campo muito complicado, quer pelo ambiente que se forma a partir das bancadas e por tudo aquilo que acontece no campo. Muitas paragens, muitas faltas, o árbitro por qualquer toquezinho, qualquer encostozinho marca falta. Isto é a Liga Portuguesa. Depois vamos para as competições europeias, qualquer toquezinho os árbitros não marcam faltas e temos as dificuldades que temos. Portanto, e temos o Porto a ser eliminado, temos o Sporting a ser eliminado, porque chegamos ao nível da Champions, da Liga Europa, e não há pão para malucos. Não há pão para malucos, quer dizer, nós estamos aqui habituados a este campeonato em que um toquezinho é falta, 2 toques são falta, 3 toques são falta, e não interessa a intensidade da falta. Os árbitros não estão preocupados em medir esse critério. Qualquer coisinha é falta. Qualquer coisinha é falta. Tivemos muito isto hoje neste jogo em Guimarães, pá. Mais uma vez, é isto, não é? Qualquer toquezinho, qualquer contactozinho, muitas perdas de tempo nisto, jogadores a tirarem-se para o chão, Bruno Varela, guarda-redes do Vitória, em vez de estar preocupado em fazer defesas, que é essa a sua missão, o seu trabalho, é preocupado em discutir com o árbitro, cada decisão. Depois vem o Jorge Fernandes, discute com o árbitro, vem o André Almeida, discute com o árbitro, qualquer coisinha, discutem com o árbitro. Veio o Estupinhã, corre 20 ou 30 metros para vir discutir um lance com o árbitro e com o adversário. Isto é ridículo, ok? O que se passou hoje em Guimarães é ridículo. Pá, os jogadores não facilitam o trabalho dos árbitros. E os árbitros depois acabam por ir um bocadinho neste engodo. Os árbitros, este árbitro, este veríssimo, não consegue definir ele o próprio ritmo e o controle do jogo. Não consegue ter o ritmo e o controle do jogo, ok? Deixa que o jogo facilmente se desmorone, se descontrole e que os próprios atletas permite que os próprios atletas lhe passem a perna, por assim dizer. E depois os incidentes que acontecem ali a meio do jogo, aquilo é completamente ridículo, não é? Aquela carga policial, mas atenção, para a polícia ser obrigada, quero eu acreditar, para a polícia ser obrigada a ter que fazer ali uma carga policial e a ter que formar ali uma barreira sobre os adeptos do Vitória, é porque os adeptos do Vitória também, se calhar, andavam o jogo todo a provocar e quase a ir para cima dos adeptos do Sporting, sobretudo quando os adeptos do Sporting fecharam o segundo golo, porque aquilo é logo ali a seguir ao segundo golo do Sporting, começam aqueles desacatos. E o jogo teve quase 10 minutos parado por causa disso, não é? Já da outra vez o Portimonense-Benfica, e isto acontece muito nos jogos com os grandes, teve parado porque adeptos do Benfica começaram a tirar very lights para dentro e tochas para dentro do relevado, e foi isto durante 10 ou 15 minutos. Quer dizer, nós vemos coisas nesta Liga Portuguesa que é completamente absurdo. Nós não vemos nada disto no futebol inglês e na Primeira Liga Inglaterra. Pá, adeptos no meio do jogo começam a tirar tochas para dentro do relevado, mas o que é isto? Ok? Também se viu isto no clássico Sporting Porto em Alvalade na taça. Mas o que é isto? Mas que raio de rebaldaria é esta? Não é? Nós que andamos pagamos bilhetes, nós que andamos a pagar televisão por cabo para andar a ver jogos de futebol, espetáculos como deve ser, e depois andamos a ver isto. Nós não andamos a pagar para andarmos a ver 10 minutos de espetáculos de pirotecnia e de espetáculos de gente na bancada a levar com uma carga policial porque quase que estavam a provocar os adeptos da equipa rival, estavam a fechar o gol. Mas o que é isto? Mas onde é que a gente já chegou? Não é? Quer dizer, e não se aprendeu, depois dos acontecimentos no Estádio do Dragão, há coisa de um mês e tal atrás, não se aprende no futebol português. E esta cambada de palhaços, não tem outro nome, continuam a passar impunes, os clubes não levam com multas, não se passa nada, ok? Continua-se a permitir esta macacada, continua-se a permitir que esta gente nas bancadas faça o que quer,
continua-se a permitir que os jogadores, os atletas, façam este tipo de jogo absolutamente ridículo e patético. Isto começa, o mal que começa de fora nas bancadas, rapidamente também se começa a apoderar dos próprios atletas nos jogos. E nós começamos a perceber isso. Não é? Portanto, isto de uma vez por todas, é acabar com isto no futebol. Sinceramente. Aquele momento foi péssimo para a história que o jogo estava a contar, e aqueles 10 minutos foram absolutamente desnecessários. Okay? Quebrou o ritmo do jogo. Não é? E quebrou o ritmo do jogo. As equipas tiveram quase que estar ali a fazer uma espécie de um segundo aquecimento. Uma coisa absolutamente desnecessária, ok? Porque a polícia demorou tempo a intervir, e não conseguiram controlar e antecipar eventuais problemas que poderiam acontecer ou que poderiam estar latentes. E depois, de repente, aquilo tudo é um caos, porque como as coisas não estão controladas, de repente aquilo é fora das 4 linhas, é dentro das 4 linhas. E isto é sempre nos jogos com o Sporting. Nós ainda agora fomos ao Dragão no mês passado e foi a vergonha que foi. Ok? Isto nós parece que estamos com azares nos Jogos a Norte. Parece que nos Jogos a Norte nós temos aqui, a coisa está complicada. Bem, dito isto, vitória importante, 21ª vitória na Liga. Estamos na perseguição ao Futebol Clube do Porto, que é assim que tem que ser. Colocar pressão neles e obrigá-los a ganharem um jogo extraordinariamente difícil que o Porto vai ter amanhã no estádio do Bessa, frente ao Boa Vista. O Boa Vista é uma equipa que nos últimos 12 jogos não perdeu apenas um, acho que foi em Alvalade. É uma equipa muito forte em casa, perde muito poucos jogos. Recentemente empatou com o Braga e com o Benfica naquele estádio, no Bessa, e portanto é muito difícil jogar ali e sobretudo ganhar este Boa Vista. Pode ser aqui um momento importante na história deste campeonato. Faltam 6 ou 7 finais daqui até a final. Esta vitória do Sporting foi muito importante, até porque há aí paragem agora de seleções, e era o segundo jogo no espaço de uma semana de um grau de dificuldade elevadíssimo no Minho, portanto, e fora de casa. Portanto, era muito importante estas duas vitórias e que o Sporting conseguiu averbá-las, e vai agora para a paragem das seleções. Aconteça o que acontecer no Bessa, vai ainda a lutar pelo título até ao final. Portanto, ia passar mais um teste de grau de dificuldade elevado na nossa Liga Bwin. Um jogo coroado com um grande gol, um golaço do Marcos Edwards a acabar o jogo. Provavelmente, na minha opinião, é um dos melhores golos deste campeonato, e é seguramente um dos golos os mais fortes candidatos, será dos mais fortes candidatos a vencer o gol da jornada este fim de semana. É uma anotação, uma execução absolutamente extraordinária de Marcos Edwards, que estava a apoiar 5 ou 6 minutos em campo, e foi uma das várias substituições que o Amorim promoveu na segunda parte com muita qualidade, soube fazer uma excelente leitura do jogo, e o Sporting acabou por ganhar numa segunda parte mais madura, mais intensa e com melhor ligação de jogo entre os setores. Dito isto, boa vitória, mais 3 pontos a caminho de Lisboa, e no mês de Abril virá aí mais, ou no final do mês de Março, já nem, acho que é só em Abril agora, para o campeonato outra vez, que se volta a jogar. Dito isto, depois o próximo jogo em casa é com o Passos de Ferreira, não é? no estádio de Alvalade. Será o jogo da jornada 28, e faltam cada vez menos jornadas para o fim, mas os objetivos estão bem espelhados e estão ao nosso alcance. Para já pressionamos o Futebol Clube do Porto nesta jornada ainda, e veremos o que é que o Futebol Clube do Porto vai fazer no estádio do Bessa. O que é certo é que para já o Futebol Clube do Porto vai entrar no Bessa pressionado. Neste momento tem 3 pontos de avanço sobre o Sporting, e não mais do que isso. Dito isto, muito obrigado a todos, desejo a todos um resto de um excelente fim de semana. Viva o Sporting Clube Portugal. E agora vamos parar por causa das seleções,
Veremos agora, teremos que esperar provavelmente mais umas 2 semanas para ter aqui se calhar novamente aqui uns vídeos do rescaldo. Veremos, mas se entretanto não faço aqui qualquer coisa em relação à seleção. Mas em relação ao campeonato e ao Sporting, não vos sei dizer exatamente agora quando será o próximo vídeo do rescaldo, mas será no fim de semana do jogo com o Passos em casa, em que voltaremos a entrar em ação. Dito isto, muito boa noite a todos, saudações leoninas e viva o Sporting Clube Portugal.